Agora o assunto é transporte público. Após problemas envolvendo os ônibus de Jaboticabal, a Prefeitura assumiu o serviço através de intervenção por até 180 dias. A ideia é que a população não seja prejudicada em meio a essa crise. O decreto de intervenção foi publicado no Diário Oficial do município no dia 21 de fevereiro. Com a medida, a Prefeitura assume totalmente a prestação de serviço de transporte coletivo urbano no município, passando a controlar os meios materiais e humanos que a Aviação Piracema utiliza. A empresa já não estava cumprindo o contrato de concessão do serviço desde o ano passado. Os ônibus não tinham manutenção, havia falta de linhas suficientes e ainda teve greve dos funcionários que não estavam recebendo salários. O prefeito municipal determinou a intervenção diante de que a empresa, por meio de uma reunião e por meio de ofício, documentado, apresentou que não tinha mais interesse em cumprir o contrato administrativo. Diante disso, o prefeito determinou que fosse feita a intervenção. A intervenção, o que é a intervenção? É a prefeitura assumir todo o trabalho e que a população não fique sem ônibus. A Prefeitura diz que fez várias notificações à empresa desde o ano passado para que ela corrigisse os problemas. Mesmo assim, a situação só piorou. Agora, com o controle nas mãos, o Executivo poderá inclusive injetar dinheiro para manter o transporte caso seja necessário. Depois do prazo de intervenção e quando a situação já estiver resolvida, todos os bens retornam para a Aviação Piracema. Um processo administrativo foi aberto e a empresa será punida por não cumprir o que ficou acordado no contrato de concessão. Antes de decretar essa intervenção e já prevendo problemas com a empresa Piracema, o Executivo abriu uma licitação para adotar uma nova modalidade de transporte público no município. A ideia é alugar os ônibus e administrar todo o sistema, sem cobrar dos usuários. É a chamada tarifa zero. O Executivo pretende gastar com isso perto de 3 milhões de reais por ano. A população ela vai conseguir circular durante a cidade sem a cobrança da tarifa, Então, a população vai se beneficiar disso, Só que isso tem que aguardar a licitação. Por enquanto, com a intervenção, o munícipe vai continuar contribuindo, pagando a tarifa normal para utilizar o ônibus, que é R$ 3,90. O Ministério Público já tinha um inquérito aberto para apurar os problemas envolvendo o transporte público na cidade e agora acompanha esse processo de intervenção. O presidente da Câmara concorda que essa era a melhor saída, uma vez que a empresa não estava cumprindo o contrato. Que a gente ouvia muito a população e via realmente que o transporte não era adequado, não era pelo menos o que estava no contrato, E cobramos a prefeitura, cobramos a própria empresa e acredito que seja essa medida aí que a prefeitura tomou a mais correta, emergencial e correta no momento. O interessante agora dessa intervenção é que a prefeitura pretende cumprir o que estava realmente no contrato, o tanto de linha, em torno de 12 ônibus rodando, e acredito que vai resolver grandes problemas no município. A Piracema já estava rodando na cidade com o número de ônibus abaixo do que deveria. Agora, com a intervenção, promete deixar tudo organizado para que a Prefeitura faça a gerência pelos próximos meses, a partir do dia 2 de março. Se a empresa não apresentar todos os bens, que é o quê? Os ônibus, os trabalhadores, para que a empresa faça a intervenção, a Prefeitura entrará uma medida judicial obrigando a empresa a fornecer todo o material humano e também os ônibus, carros, aquilo que serve para prestar o serviço para a população. Ela entrará judicialmente. André Costa, de Jaboticabal, para o Jornal da Clube. A empresa que administrava o transporte assumiu que enfrenta dificuldades para cumprir o contrato, mas que está determinada a acatar na íntegra a intervenção estabelecida no decreto. Agora ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Sair prejudicado nessa história, Para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com o advogado, o Dr. Vinícius Bugalho. Doutor, quando o contrato não é cumprido, a intervenção é o melhor caminho? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Paulo Pucci, e a todos que assistem o Jornal TV Clube. Sim, é o melhor caminho, está previsto em lei federal e na própria Constituição. Com isso, o usuário não fica prejudicado, como tem ficado aqui em Ribeirão Preto e em outras cidades da região. Doutor, o transporte público de Jaboticabal já enfrenta muitos problemas. A decisão da Prefeitura vem tarde, já que desde o ano passado a empresa não cumpria esse contrato? Fica a impressão, meu querido
Rafael Aguiar, de que realmente é politiqueira, deixou para o ano eleitoral e talvez para fazer um agrado aos eleitores. Está errado. No momento que começou o defeito e deu-se o direito da concessionária se defender, já deveria ter havido a intervenção nos termos da lei federal. Doutor, se a empresa dificultar essa intervenção, o que a prefeitura pode fazer? Se dificultar poder de polícia, segundo nos ensina o famoso doutrinador espanhol Garcia de Interria, e toda a legislação federal tome, como já está tomando os ônibus, e depois ao final devolva, se houver alguma indenização, que se pague, se não, a concessionária que pague alguma indenização ao povo de Jaboticabal. Doutor, esse formato de tarifa zero que a prefeitura pretende implantar em ano eleitoral pode dar problema lá na frente? Olha, a intervenção é prevista no artigo 38 da Lei Federal de Concessões. E a tal da tarifa zero, que gera um proveito ao cidadão, no fim das contas, ele que paga a conta, certamente será objeto de representação eleitoral. E o Tribunal Superior Eleitoral, em alguns casos, já expressivos em todo o território nacional, tem cassado o registro da candidatura por abuso de poder econômico. Então, fica a impressão de que o Ministério Público Local e a OAB de Jaboticabal, que são muito atuantes, entrarão na questão para evitar talvez esse abuso que não está talvez previsto na lei do plano plurianual e talvez está ferindo a lei federal de responsabilidade fiscal. Doutor, o consórcio pró-urbano também não cumpre parte do contrato de transporte em Ribeirão Preto. Inclusive, a CPI aberta na Câmara apontou isso. É hora de cobrar mais da empresa? Ou talvez cobrar mais do prefeito. Se está errado e já está tudo judicializado, por que não fazer uma nova concessão e caçar a concessão de quem está atualmente detendo o poder, sob pena de se transformar em capitania hereditária do transporte coletivo de Ribeirão Preto? Essa pergunta é para o Ministério Público, para a Câmara e certamente para o eleitor. Tá certo, fica a reflexão. Então, doutor Vinícius Bugalho, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que moradores de Terra Roxa pedem redução dos salários dos parlamentares, assunto que geralmente gera muita polêmica, né, Pulse? Isso aí. Até daqui a pouco, Rafael.